Hoje vamos estudar Salmo 29. Glória e força pertencem ao Senhor. É isso que fala esse salmo. Glória e força pertencem ao Senhor. Salmo 29. Então nós vamos falar da glória, nós vamos falar da força. Esse é um salmo que fala de trovões e relâmpagos. Em toda época, as pessoas têm medo de trovão e relâmpago. Alguns têm medo porque acham que o céu vai cair na cabeça delas, né? Alguns têm medo de ser eletrocutado. O trovão assusta mais do que o raio, né? Porque o trovão a gente ouve, mas o raio realmente é mais perigoso, né? O trovão não tem perigo nenhum. Embora aqui no texto, quando fala de trovão, diz que treme até as montanhas. Nesse salmo, quando você ouvir falar da voz de Deus, é trovão. Bom, muitas vezes a voz de Deus ressoa como um trovão. O objetivo desse salmo é criar uma certa tensão. Eu não sei quantos de vocês ficam tensos quando tem raios e trovões. Acho que quase todo mundo é assim, né? A expectativa também de chuva, de tromba d'água, de enchente. Nós temos uns amigos que eles moram em Tampa, eles são brasileiros, mas eles moram em Tampa, na Flórida, Estados Unidos. E lá dá aqueles furacões, chuvas, e deu aquela enchente. E eles esperaram para sair de casa achando que dava e de repente encheu. Aí quando eles abriram aquela torrente, né, para dentro de casa, e ainda bem que eles sabiam nadar, porque senão eles teriam morrido como muita gente morreu. Eles tiveram que nadar longe, ela nadando, ele com o cachorrinho no braço, e até chegar num posto de recolhimento de pessoas. Várias morreram e eles se salvaram. Eles perderam absolutamente tudo, desde fotos, documentos, eletrônicos, tudo que estava dentro da casa, eles perderam. E eles ainda estão em fase de recuperação depois de uns quase 6 meses, né? Então chuva é algo que assusta muitas pessoas, e se já tem um histórico em algum lugar de enchente, deu trovão, as pessoas já ficam bem assustadas. O Salmo 29, parece que ele tem esse objetivo mesmo, trazer uma certa tensão, expectativa na possibilidade de terminar bem, né? Nem sempre uma chuva ou raios termina bem para as pessoas. E Deus está mostrando a glória dele e a força dele através de elementos da natureza, ou fenômenos da natureza, como chuva, trovão, raio, furacões, ciclones. Então vamos ver esse salmo glorioso, mas assustador também. Glória e força pertencem ao Senhor. Vamos ver a glória de Deus, versículo 1, Salmo de Davi. Alguém pode ler? Tributai ao Senhor, Filho de Deus, tributai ao Senhor, glória e força. Tributai. Tributai nos lembra de tributo nos lembra de imposto. Então, nenhum de nós gosta de pagar imposto, né? Quase nunca nós gostamos de pagar imposto, mas é algo necessário. E quanto ao seu relacionamento com Deus, você é devedor. Você tributa, você paga a Deus imposto em forma de louvor. Então o que nós fizemos aqui, por exemplo, cantar ao Senhor, orar, é uma obrigação nossa. Você tem por obrigação
exaltar o nome do Senhor. Essa é sua dívida diária. Você nunca vai pagar pela sua salvação, mas todo ser tem que louvar ao Senhor. Os incrédulos, eles estão em muita dívida quanto a isso, porque alguns deles nem sabem que eles estão devendo para Deus alguma coisa. Até que Deus vem com a graça dele, trazendo salvação, mas a salvação não nos isenta, não nos deixa livre de nós reconhecermos a glória e a força do Senhor. Se você não está fazendo isso, você já está sentindo, se você é crente, né? Você já está sentindo, poxa vida, minha vida deveria ser mais dedicada ao Senhor. Parece que minha dívida está aumentando diante do Senhor. E está mesmo, porque você precisa tributar ao Senhor a glória e a força. Você não vai dar glória e nem vai dar força para Deus. Você vai reconhecer a glória dele e você vai reconhecer a força que ele tem. E para isso você precisa falar. Assim como nós precisamos falar para os filhos, eu te amo, para a esposa, para o marido, nós precisamos também para Deus sempre lembrar que ele é glorioso e que ele é forte. Se você não estiver lembrando, estiver em muita dívida, o Senhor faz você lembrar. Ele tem maneira de fazer-nos lembrar disso. Quando fala aqui filhos de Deus, é um termo que no Antigo Testamento não está falando de pessoas, quando fala filhos de Deus. O Antigo Testamento, quando ele usa essa referência, Beni Elohim, ele está falando de anjos. E muitas vezes ele está falando de anjos bons e anjos maus também. Aqui eu não sei se ele está se referindo também aos demônios. Eu sei que um dia até os demônios vão dobrar o joelho, reconhecendo, dobrar o joelho não, se dobrar, né? Reconhecendo a glória e a força do Senhor e outras coisas. Mas é uma assembleia no céu. E Deus está dizendo para essa assembleia celestial que eles precisam tributar ao Senhor glória e força, reconhecer a glória do Senhor e a força. Versículo 2. Alguém pode ler? Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Ao mesmo tempo que é um privilégio e é gostoso louvar o Senhor, falar com Ele, aqui está dizendo, tributar já é tributo, né? Nós já estamos falando isso, às vezes nós esquecemos que tributar não é simplesmente louvar, é pagar um louvor a Deus. E aqui está dizendo, tributai ao Senhor glória, tributai ao Senhor a glória devida. Então, nós devemos fazer isso, é uma dívida que nós temos para com o nosso Deus, reconhecer o nome dEle, adorar ao Senhor na beleza dEle. E qual é a beleza do Senhor? Dentre tantas, é a santidade dEle. Se nós temos uma vida impura, imunda, reconhecer a santidade do Senhor vai ferir o nosso orgulho. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é santo. Eu não sou, mas o Senhor é. Eu não quero melhorar a minha vida, mas o Senhor é todo perfeito. Não, você não consegue orar assim. Se você reconhece que Deus é santo, por obrigação você tem que santificar também a sua vida. Deixar que Ele santifique a sua vida. Versículo 3, alguém pode ler? A voz do Senhor ecoa sobre o mar, o Deus da glória troveja. Sobre o imenso mar o Senhor fala. Devemos reconhecer a glória do Senhor que está acima de todas as tempestades. Todas as águas, tanto as águas do mar quanto as águas que caem. Alguns pilotos, eles, quando está chovendo, ou eles pegam uma nuvem de chuva, eles escapam, eles sobem e eles ficam acima daquelas nuvens, daquelas chuvas.
E Deus está acima de qualquer tempestade. Ele está acima de toda tromba d'água, de todo vendaval. Nada disso afeta o nosso Deus. Ele é o que desenvolve isso. Ele é aquele que faz no mar começar um redemoinho e de repente aquilo se transforma em algo maior e causa até destruição de cidades inteiras. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. A voz do Senhor aqui é trovão. Acho que na sua já falou direto, né? O Senhor fala sobre o imenso mar, o Senhor fala. Mas não tem trovão? O Deus da glória troveja. Troveja. Sim, a segunda parte, né? Então a voz do Senhor é trovão. E quando ele troveja, ele mostra a glória dele e isso nos assusta. Então a glória do Senhor sempre é assustadora. Nunca ninguém encarou a glória do Senhor numa boa. A glória do Senhor, que bonito, que luzinha bonita. Não, a glória do Senhor sempre é assustadora. E o nosso Deus, ele está nos movendo, o salmista, né? Nos movendo a pensar nessa glória, nesse trovão, nessa voz que são tão assustadoras. Agora nós vamos ver a força do Senhor. A glória de Deus enche toda a terra, a glória tem aquele brilho, aquele esplendor. Agora a força do Senhor. A força de Deus confere a ele algumas coisas. É claro que a força de Deus não domina Deus, tá bom? Não tem nada que domina Deus. Deus é uma doutrina chamada imanência, a imanência de Deus, ou seja, Deus em si mesmo, ele já é tudo isso. Então você não fala assim que Deus tem força, Deus é muito forte. É claro que nós podemos falar isso, mas com o entendimento que Deus não fica mais forte ou menos forte. Deus é força, Ele todo já é força, já é amor, já é justiça e todas as qualidades que nós lemos na Bíblia. Então a força de Deus confere a Ele majestade. Um rei, como que um rei mostra toda a sua majestade? Porque ele é bonito? Porque tem ouro? Não, porque ele tem força. Não existe reino nenhum que subsista sem força. Ele tem que ter cavalos de guerra, ele tem que ter arcos e flechas, ele tem que ter soldados, e hoje ele tem que ter armas potentes. Senão, qualquer um pode passar a perna no rei, mas a força de Deus lhe confere majestade. Versículo 4, alguém pode ler? A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. O trovão de Deus é tão poderoso. Quando um trovão pega a gente de jeito mesmo, a gente fica muito assustado. Alguns trovões, a gente até imagina que vem. Se a gente vê um raio, um clarão, tem até umas contas que você pode fazer, contando segundos depois do raio, para medir a distância, onde que aquele raio caiu. Dá para fazer isso, né? Mas tem trovão que é do nada, você leva aquele susto, estremece as janelas e portas. A voz do Senhor é poderosa e é cheia de majestade. Esse é o rei que dá medo, né? Versículo 5, a força de Deus confere a ele poder de destruição. Versículos 5 e 6 também, alguém pode ler? A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion, como bois selvagens. Está falando de trovão. Trovão junto com raio, com ventos, com tempestade. E essa voz do Senhor é tão poderosa que quebra cedros. Os cedros do Líbano são conhecidos como as árvores
poderosas, eternas, fortes, aquelas grandes florestas do Líbano que havia e há ainda. E aqui está dizendo que o trovão de Deus, a voz de Deus, chega a despedaçar, a quebrar essas madeiras de lei. Faz também saltar essas árvores como um bezerro. É uma maneira que Deus tem para falar na palavra dele sobre o poder. O Líbano e também o Sirion. Sirion é uma cidade perto de Sidom, que é o norte de Israel, como bois selvagens. Versículo 7, alguém pode ler? A voz do Senhor despede chama de fogo. Então a força de Deus, através aqui do trovão, da voz, confere santidade. Vocês lembram a santidade de Deus no Sinai? Eles fizeram Deus mandou fazer, um limite, ninguém poderia passar. Se passasse ia morrer, até se fosse um animal que ninguém segurou lá direito e passasse, Deus mataria aquele animal. E aqui o texto, em português, na nossa língua diz: a voz do Senhor despede chamas de fogo. Eu não sei se tem uma outra versão aqui, mas no original, isso aqui, que é no hebraico, fala que a voz do Senhor corta em lâminas de fogo. Alguém tem alguma versão diferente? Relâmpago. Relâmpago. Aqui é relâmpago. Relâmpago. A minha veio falando em raios flamejantes. Raios flamejantes. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. Isso. E é muito importante que tenha aí, nem todas as versões têm, a minha não tem, dividir, rachar, separar. É isso que faz o raio. O relâmpago não faz isso. O relâmpago é o clarão, né? Então tem duas coisas que não são perigosas: o clarão e o trovão. Mas o raio sim, é muito perigoso. E o raio, ele é como lâmina de fogo mesmo. Ele racha, ele corta, ele destrói, faz buraco. E essa é a voz do Senhor aqui em forma de raio, dividindo com lâminas de fogo. Assustador, não é? Versículo 8 agora. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. Então a força de Deus confere essa autoridade dele sobre o deserto. Cádiz Barneia, vocês lembram desse... Aqui é Cádiz, né? Mas é o mesmo que Cádiz Barneia. Vocês lembram o que aconteceu em Cádiz Barneia? Alguém lembra alguma coisa que aconteceu lá? Aconteceram várias coisas. A rebelião de Moisés aconteceu em Cádiz Barneia. Quando ele deveria falar com a rocha, ele bateu. A rebelião de Miriam aconteceu em Cádiz Barneia. A rebelião de Arão aconteceu lá. E também, quando os espias foram enviados para a terra de Canaã, eles saíram de Cádiz Barneia. Ou seja, muitas coisas aconteceram ali, porque eles ficaram rodando em Cádiz Barneia por 38 anos. E aqui Deus está dizendo que a voz dele faz tremer o deserto e tremer o deserto de Cádiz. E Deus fez tremer aquele lugar quando eles estavam passando no deserto. Então nós temos sempre que lembrar que quando na nossa rebelião, como Arão, como Moisés e como Miriam, e como também os 10 espias, menos 2, né? Quando nós quisermos nos rebelar contra Deus, nós temos que lembrar que a voz dele faz tremer. E desafiar Deus não é algo bom,
porque nós não podemos. Ninguém pode aqui com trovão, com raios, ninguém pode suportar isso. É um aviso para nós. Versículo 9 agora. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu tempo tudo diz glória. Tem algumas maneiras de entender esse versículo, mas uma delas é até meio cômico, né? Que debaixo de grande trovão tem crias que se assustam e que já estão para dar à luz em trabalho de parto, e o trabalho de parto é acelerado. Então a voz de Deus, o trovão de Deus, causa esse efeito também, de dar cria às corças, de apressar o parto delas. E desnuda os bosques também, com a voz de Deus, o trovão, o raio de Deus. E no seu templo, a voz de Deus diz glória. Então nós nos esquecemos um pouco disso, né? Da voz de Deus. Quando vem trovão, acho que desde pequeno, acho que minha mãe falava isso, eu não me lembro, mas eu fiquei sempre com a ideia que trovão é a voz de Deus. E dava muito medo. E o versículo 10 agora. O Senhor se exibiu sobre o dilúvio, o Senhor se assenta como rei perpetuamente. Então essa força de Deus, ela confere poder sobre o dilúvio. Bom, as versões que tem dilúvios, plural, a minha tem, né? Talvez vários aqui tem. Esse aí não é correto não, dilúvio é singular, é o dilúvio mesmo, aquele de Noé. O Senhor preside o dilúvio, ou presidiu na verdade, o dilúvio. Foi Deus quem dirigiu aquele dilúvio. Então, esse salmo ele tem como cenário trovão, raios, águas, chuva e agora dilúvio. Tudo assustador. Essa é a glória e essa é a força de Deus. E como um rei, diz o texto aqui, o Senhor vai presidir para sempre. Assim como ele dirigiu o dilúvio, ele vai dirigir esse mundo um dia, para sempre. Esse salmo aqui, se ele terminasse no versículo 10, nós íamos ficar com a ideia, tudo bem, Deus é forte, Deus é glorioso e Deus é assustador. E onde eu fico nessa história? Eu vou ficar sempre acuado, sempre com medo de Deus? Será que tem para mim algum consolo no meio dessa chuva? Todos vocês que eram crianças e mesmo depois de adulto, depois de uma chuva bem forte, uma tempestade com trovões, raios, quando começa a parar aquilo, começa a dar um alívio, né? Dá um alívio, irmãos. Aí a gente sai para fora de casa para ver os estragos. Então Deus está dizendo, no meio dessa glória e dessa força, que para o seu povo tem um lugar seguro. Versículo 11. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Isso. Que bênção, né? Eu me lembro quando era criança que nós ganhamos, não sei da onde, um pintinho. Aliás, muitas crianças ganham pintinho, né? Deveria ser proibido a escola dar pintinho para criança, né? Porque o bichinho vai morrer, vai ser morto até às vezes. Mas aquele pintinho estava virando um franguinho e deu uma chuva muito forte. E deu um trovão e ele morreu. E eu fiquei assustado com aquilo, porque aquela pancada, aquele trovão, e na mesma hora o bichinho simplesmente morreu. Bom, você não era da roça mesmo, né?
O povo da roça ia pôr debaixo de uma bacia e o bicho ia ressuscitar. É mesmo? É. Fazer isso aí. Então ele só desmaiou. Não sei. Põe debaixo da bacia e o bicho morre. Já fez isso, João? Já colocou debaixo da bacia? Tem um dia de minha mãe que dizia. Precisava aprender isso aí, ó. Quando colocava a galinha para chocar, não podia pôr ovo no tempo que chove muito, dá muito trovão, que bora muitos ovos. Escolheu uma época em que não tem. Ó, seu Zé de Paula tá concordando, hein? É isso mesmo, né? A minha mãe usava 3 carvãozinhos no meio e morava o ovo. Quanto mais da roça, mais técnica tem. Esse aí acho que eu não precisava aprender, não. Também o Senhor converteu esses homens. Meus irmãos, esses trovões nos mostram a força de Deus, a glória de Deus. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz o seu povo. É isso que nós precisamos na hora do trovão. Paz. E também, Deus está falando que Ele tem glória e tem força. A voz do Senhor faz isso, faz aquilo. Daí ele termina assim: o Senhor dá força ao seu povo. Então, a força que Ele tem, Ele está compartilhando com você. Uma bênção para nós isso. Então, Deus abençoe os irmãos. Conta uma história de como que é? Agorar o ovo? Deus abençoe os irmãos. Eu não sei qual tempestade cada um aqui está passando, mas as tempestades da vida vêm, nós ficamos assustados, mas o Salmo termina: o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz o seu povo. Deus abençoe. Vamos orar. Nosso Deus, agradecemos porque esse Salmo nos mostra de modo assustador a Tua glória e a Tua força, mas também mostra que nós estamos seguros no Senhor. O Senhor dá paz para nós. Pedimos a Deus que nas tempestades que cada um aqui está enfrentando, talvez amedrontados até, que eles recorram a esse versículo 11, sabendo que o Senhor dará paz a cada um. Obrigado mais uma vez pelo aniversário da nossa igreja, que já foi mencionado, e pela bênção que essa igreja tem sido na vida de muitas pessoas. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.